Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos, servo do Deus Altíssimo, São Luís Maranhão, Brasil. A parte 2, como prestar um culto verdadeiro. O culto desviado, vamos falar sobre o culto desviado. Sobre as formas de culto que a Bíblia Sagrada diz que Deus não recebe. Nós vamos começar a esmiuçar esse tema, amém? Culto desviado. As escrituras são muito claras a esse respeito. Aproximadamente metade de tudo que a Bíblia fala acerca do culto é uma condenação do falso culto. Os 2 primeiros dos 10 mandamentos são proibições contra o falso culto. Amará teu Deus sobre todas as coisas. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, vamos ler do versículo 2 até o versículo 5. Está escrito: Eu sou o Senhor teu Deus, aleluia, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses com D minúsculo diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus diligente, um Deus zeloso. Considera a grande parcela do Antigo Testamento que descreve as consequências malditas ou malignas do culto falso. Caim e Abel, os israelitas e o bezerro de ouro no Sinai, Nadab e Abiú, um fogo estranho, a intromissão do rei Saul no ofício sacerdotal, os confrontos de Elias com Jezabel, a intromissão do rei Saul no ofício sacerdotal, como eu falei, os sacerdotes de Baal, a imagem de ouro de Nabucodonosor, são variações deste culto falso ou deste culto não verdadeiro. Deus não aceita culto que não seja oferecido em espírito e em verdade. Aleluia! Muitas pessoas acreditam que Deus aceitará qualquer coisa oferecida por adoradores bem-intencionados, emocionalismo. Está claro, porém, que a sinceridade não é a prova de um culto verdadeiro. Nem sempre porque a pessoa está com o coração sincero, ela vai prestar um culto verdadeiro. Qualquer culto anormal ou elaborado por conta própria é totalmente inaceitável para Deus. Considere quantas vezes isso é reiterado na lei do Antigo Testamento e note a severidade com que Deus ameaça os que adoram falsamente. Êxodo capítulo 34, do versículo 12 ao 15, está escrito: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aquele que me aborrecem e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, do versículo 4 ao versículo 6. As escrituras delineiam pelo menos 4 categorias inaceitáveis de culto: o culto a falsos deuses, cultuar de forma errada o Deus verdadeiro, cultuar a nossa própria maneira, e o Deus verdadeiro, vou repetir: cultuar de forma errada o Deus verdadeiro, cultuar falsos deuses, cultuar a nossa própria maneira o Deus verdadeiro. Aleluia! O Deus da Bíblia é o único Deus. E a 4ª, cultuar com atitude errada o Deus verdadeiro. Quase não sai, mas saiu. Em Isaías capítulo 48, versículo 11, ele afirma, o profeta Isaías: A minha glória, falando de Deus, não darei a outrem. Em Êxodo 34, 14, Deus afirma: Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Deus, ou o nome do Senhor, é zeloso. Aleluia! Deus zeloso é Ele. A fascinação pelos falsos deuses parece irresistível
à humanidade durante as eras, aos que deixam o Deus verdadeiro. Aliás, a tendência natural da humanidade pecadora, pecaminosa, é buscar um culto falso, um desencargo de consciência, as tradições, a cultura milenar dos séculos. Romanos capítulo 1, 21 acusa toda a raça humana deste pecado. Tenho conhecido a Deus, escreve Paulo, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. De fato, quando se recusaram a cultuar a Deus, começaram a fabricar imagens. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível, aleluia, em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Eles se recusaram a cultuar a Deus, voltando-se aos falsos deuses. Isso é inaceitável. O versículo 24 fala da consequência de cultuar um Deus falso. Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Romanos, que estamos lendo. O versículo 28 acrescenta: Deus os entregou a um sentimento perverso. O resultado de seu culto indevido foi que Deus simplesmente os entregou ao pecado e às suas concupiscências. Você conseguiria imaginar algo pior? O pecado deles cresceu, passando a ser o fator dominante de suas vidas. Em suma, eles enfrentaram um julgamento, sem desculpas para os seus atos. Romanos capítulo 1, leia, versículo 32, e leia Romanos capítulo 1, versículo 1. A maioria das pessoas que cultuam coisas materiais o faz sem ter consciência de que está cultuando deidades. Isso seria idolatria? Sem dúvida. Jó 31, do versículo 24 ao 28, afirma: Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Jó foi um homem justo que se recusou a cultuar sua riqueza material. Fazê-lo, afirma, seria negar a Deus. É um pensamento sério sobre o qual muitos cristãos desta época, independente da religião, aleluia, seja católico, a ramificação, seja espírita, evangélico, dessa época materialista, fariam bem em meditar com cuidado. Cristãos professos abominam a superstição e a falta de firmeza dos israelitas, quando leem no Antigo Testamento acerca de suas recaídas constantes no culto pagão, mas se esquecem do próprio hábito de pôr a confiança em coisas materiais e de colocar o coração, a sede das emoções, em casas, carros, bens temporários. Eles são, na realidade, culpados do mesmo pecado de idolatria. A idolatria também possui outras formas. Abacuque, livro do profeta menor, Abacuque capítulo 1, do versículo 15 a 16, descreveu o falso culto dos caldeus na época. Ele a todos levanta com um anzol e apanha-os com sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga. Sua rede era o seu poderio militar dos caldeus. E o Deus com D minúsculo que cultuavam era o poder armado também de um Deus falso. O poder, o dinheiro, a forma equivocada de cultuar a Deus, Deus verdadeiro, e flertar com outros deuses com D minúsculo. E às vezes não é uma estátua de escultura. Às vezes a idolatria é a uma pessoa, a um cargo, a uma função, ao poder. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Em breve a gente vem com a parte 3, como prestar um culto verdadeiro.